14.000 graus centígrados. É a temperatura do plasma que envolveu a única sonda alguma vez enviada para dentro de Júpiter, nos primeiros 2 minutos da sua descida. O dobro da temperatura da superfície do Sol. A sonda Galileo, uma cápsula de 339 kg revestida com o melhor escudo térmico que a engenharia humana conseguiu conceber, resistiu apenas 58 minutos antes de ser esmagada, sobreaquecida e silenciada para sempre. En ese tempo, percorreu 156 km, menos de 0,2% do caminho até ao centro do planeta. Tudo o que existe abaixo, as dezenas de milhares de quilómetros de matéria cada vez mais densa, mais quente e mais estranha, permanece completamente invisível para nós. En los próximos minutos, vais descer comigo até ao coração deste gigante, camada a camada, até onde a matéria deixa de se comportar como algo que reconhecemos. Se este tipo de conteúdo te fascina, subscreve o canal e activa as notificações para não perderes nenhuma viagem pelo cosmos. Júpiter não é apenas o maior planeta do Sistema Solar. É uma entidade à parte. Como é diâmetro de 142.984 km, mais de 11 vezes o da Terra. O seu volume poderia conter 1.321 planetas como o nosso. A sua massa equivale a 318 vezes a da Terra, sozinho. Júpiter é mais de 2 vezes mais pesado do que todos os outros planetas do Sistema Solar combinados. Se pudéssemos juntar Saturno, Neptuno, Urano, Marte, Vênus, Mercúrio e a própria Terra num único corpo celeste, esse corpo representaria apenas 40% da massa de Júpiter. É o número que exige uma pausa para ser verdadeiramente absorvido. Mas é isso de tal que transforma a escala em terror. Júpiter não tem superfície. Não existe solo, rocha, nem nenhuma fronteira sólida onde pousar. Apenas uma atmosfera que se vai tornando progressivamente mais densa, mais quente e mais hostil, até que o gás se transforma em líquido. O líquido se transforma em metal, e a realidade física se converte num cenário que desafia tudo o que conhecemos. Cair em Júpiter não é como cair num planeta. É como ser engolido por um abismo que não tem fundo. E foi precisamente isso que aconteceu no dia 7 de dezembro de 1995, quando uma pequena cápsula de 339 kg, lançada 5 meses antes pela nave Galileo da NASA, mergulhou na atmosfera joviana a uma velocidade de 170.700 km por hora. Para contextualizar essa velocidade, seria suficiente para percorrer a distância entre Lisboa e Nova York em menos de 20 segundos. Foi a entrada atmosférica mais violenta alguma vez tentada por um engine construído pelo ser humano. Marcia Smith, a gestora da missão no Centro de Investigação Ames da NASA, descreveu-a como a entrada planetária mais difícil alguma vez tentada. Durante os primeiros 2 minutos, a sonda suportou uma desaceleração de 228 gramos, enquanto o plasma com uma temperatura de 14.000 graus centígrados, 2 vezes a temperatura da superfície solar, corroía o seu escudo térmico de carbono fenólico. Mais de metade da massa desse escudo, 80 kg de material, vaporizou-se antes de a sonda conseguir abrandar o suficiente para abrir o seu paraquedas. Ninguém nos laboratórios do Jet Propulsion Laboratory, em Pasadena, tinha a certeza absoluta de que ela sobreviveria a essa fase. Mas sobreviveu. E durante 57 minutos e 36 segundos, os seus 6 instrumentos científicos recolherão dados que mudarão fundamentalmente a nossa compreensão deste mundo. O volume total de informação transmitida foi de 3,5 megabits, menos do que uma única fotografia digital dos nossos telemóveis actuais. Mas cada bit valia ouro. Mas o que torna essa descida tão perturbadora não são apenas os números. É o que a sonda encontrou e, sobretudo, o que não encontrou. Comecemos pelo topo. A atmosfera de Júpiter, a maior de qualquer planeta do Sistema Solar, é composta maioritariamente por hidrogênio, cerca de 90% em volume, e hélio, cerca de 10%. Quantidades residuais de metano, amoníaco, vapor de água e sulfureto de hidrogênio completam a mistura. Vista de longe, esta atmosfera apresenta-se como uma tapecaria de faixas coloridas, bandas claras chamadas zonas e bandas escuras chamadas cinturões, todas alinhadas paralelamente ao Equador, arrastadas por ventos que sopram em direções opostas a velocidades que ultrapassam os 600 km por hora.
Os dados da sonda Galileo revelaram algo que os cientistas não esperavam. Os ventos em Júpiter não diminuem com a profundidade. Pelo contrário, intensificam-se. Nas camadas mais superficiais, os ventos medidos rondavam os 290 a 360 km por hora, valores consistentes com observáculos anteriores. Mas abaixo do nível de pressão de um bar, equivalente a pressão ao nível do mar na Terra, os ventos dispararam para 610 km por hora e mantiveram-se nessa intensidade a profundidades onde já nenhuma luz do Sol consegue penetrar. Imagina isso durante o instante. O vento constante, mais rápido que qualquer furacão terrestre alguma vez registrado, a soprar na escuridão total, sem terra, sem horizonte, sem referência visual. Apenas o rugido invisível que te arrastaria horizontalmente enquanto a gravidade te puxa para baixo. O Wesley 13, administrador associado da NASA para a Ciência Espacial na altura da missão, declarou que a qualidade dos dados da sonda superou todas as expectativas optimistas. Mas entre os dados havia surpresas desconcertantes. A atmosfera era mais densa e mais quente do que os modelos previam. Os níveis de helio e neon eram significativamente mais baixos do que o esperado. E a sonda encontrou uma quase ausência de relâmpagos nas camadas superiores, algo que contradicia as previsões baseadas nas observáculos feitas à distância. Era como se Júpiter guardasse os seus segredos mais profundos a preços que nenhum ingênuo humano conseguia suportar. E é aqui que a descida se torna verdadeiramente estranha. A primeira camada de nuvens que encontra-se composta por cristais de amoníaco, a uma altitude onde a pressão ronda as 0,5 atmosferas. A temperatura é de menos 150 graus centígrados. Há ainda alguma luz solar, difusa e fraca, semelhante ao dia nublado na Terra. Se pudesse solar para cima, veria-se o céu azulado, resultado da dispersão de Rayleigh, o mesmo fenômeno que torna o nosso céu azul. Mas solar para baixo é diferente. Abaixo estende-se uma segunda camada de nuvens, mais densa e de cor castanha avermelhada, formada por hidrosulfureto de amônia. Estas nuvens situam-se ao redor das 2 atmosferas de pressão. A medida que as atravessas, a luz desvanece-se rapidamente. A escuridão torna-se absoluta. E nesse ponto, envolto pela noite perpétua de Júpiter, que se encontra uma terceira camada de nuvens, desta vez feitas de água. Aqui, a pressão já ultrapassa as 5 atmosferas e a temperatura sobe para valores próximos dos da temperatura ambiente terrestre. Se não fosse a pressão esmagadora, este seria quase o lugar confortável. Mas este conforto é uma ilusão breve. Estas nuvens de água formam sistemas de tempestade colossais, com relâmpagos que iluminam o veicio por instantes fugidios, as únicas fontes de luz no mundo onde o Sol é uma memória distante. Os dados da missão Juno, que orbita Júpiter desde julho de 2016, revelaram que estas tempestades se estendem por profundidades surpreendentes, algumas atingindo 100 km abaixo do topo das nuvens, e que a Grande Mancha Vermelha, a maior tempestade do Sistema Solar, mergulha até pelo menos 300 km de profundidade. Em 2025, investigadores da Universidade da Califórnia, em Berkeley, liderados por Inke de Pater, confirmaram a existência de um fenômeno bizarro nestas regiões tempestuosas, bolas de gelo misto de amoníaco e água, baptizadas de musvals, granizo pastoso formado quando correntes ascendentes violentas transportam partículas de gelo a altitudes extremas, onde o amoníaco actúa como anticongelante, derretendo o gelo e criando uma pasta semilíquida. Estas bolas de granizo crescem a medida que sobem, tornam-se demasiado pesadas e caem de volta a través da atmosfera, redistribuindo compostos químicos a profundidades onde não deveriam estar. Este mecanismo explica uma anomalia que intrigava aos cientistas há décadas: a deplecao inexplicável de amoníaco em vastas regiões da atmosfera joviana. Mas a parte mais inquietante ainda está por vir. Abaixo das nuvens de água, não há mais nuvens. Não há mais estrutura visível. Apenas o abismo de hidrogênio cada vez mais denso, cada vez mais quente, cada vez mais opressivo. E cairias a través desse abismo durante horas. A gravidade de Júpiter é 2,5 vezes superior à da Terra, o que significa que a tua velocidade de queda seria proporcionalmente maior. A temperatura sobe constantemente, umas centenas de graus a cada milhar de quilómetros. A pressa o duplica, triplica, quintuplica.
a uma profundidade de cerca de 4.000 km abaixo do topo das nuvens. A temperatura atinge os 3.370 graus centígrados. Esse valor é suficiente para fundir tungstenio, o metal como ponto de fusão mais elevado entre todos os elementos naturais. E já passaram 12 horas desde que começaste a cair. No entanto, estás ainda longe de meio caminho. Se gostaste deste conteúdo até agora, deixa o comentário e diz-me qual é o fenômeno cósmico que mais te fascina. E se ainda não o subscreveste, este é o momento. Há muito mais por descobrir. En esta região que a sonda Galileo perdeu contacto, a 22,7 atmósferas de pressão, e a uma profundidade onde a temperatura já excedía os limites de operação dos seus instrumentos, os sensores registraram o sobreaquecimento crítico momentos antes do sinal desaparecer. A profundidade alcançada foi de apenas 156 km, percorridos ao longo de uma descida de paraquedas que durou menos de uma hora. Para contextualizar, o raio de Júpiter é de aproximadamente 71.500 km. A sonda percorreu apenas 0,2% do caminho até ao centro. E, no entanto, foi a exploração directa mais profunda alguma vez realizada na atmosfera de qualquer planeta gigante. Nenhuma outra sonda desceu mais fundo. Nenhum outro instrumento tocou o que ela tocou. Tudo o que sabemos sobre o que existe mais abaixo é construído a partir de modelos teóricos, simulacros computacionais, medições de gravidade feitas pela missão Juno e experiências laboratoriais com hidrogênio a pressões extremas. É ciência extraordinária, mas baseada em inferência, não em observação directa. E a análise posterior revelou o detalhe adicional que complicou ainda mais o panorama. A sonda havia entrado numa região atípica da atmosfera, o chamado ponto quente, uma área com menos nuvens e composição diferente da média. Ou seja, os dados recolhidos podem não representar fielmente o que acontece na maior parte da atmosfera de Júpiter. E o que esses modelos descrevem é profundamente estranho. À medida que destes, o hidrogênio gasoso torna-se tão denso que começa a comportar-se como o líquido. Mas não há uma transição abrupta, nem um momento em que mergulhas num oceano. A temperatura e a pressão ultrapassam os pontos críticos do hidrogênio, 33 Kelvin e 13 bar, o que significa que a distinção entre gás e líquido desaparece. O hidrogênio torna-se o fluido supercrítico, o estado da matéria que possui simultaneamente propriedades de ambos, que não é nem gás nem líquido, mas algo entre os dois, algo que na Terra só conseguimos produzir em condições de laboratório muito específicas. Se pudesses de alguma forma sobreviver a esta profundidade, o teu corpo flutuaria naturalmente neste meio, porque a sua densidade é igual à da água, cerca de 1 grama por centímetro cúbico. É a mesma densidade aproximada do corpo humano. Teoricamente, deixarias de cair e ficaria suspenso, a deriva num oceano sem superfície, sem fundo, sem costa, sem luz. E não há ondas neste oceano. Não há correntes que reconecas. Apenas uma massa infinita de matéria quente e densa que te envolve por todos os lados, e o silêncio absoluto, porque as ondas de rádio, que são absorvidas pelas camadas superiores da atmosfera, não conseguem penetrar a esta profundidade. Se tentasses enviar o sinal para o exterior, ele desapareceria em segundos. Estarias completamente isolado, num lugar onde ninguém jamais te poderia encontrar. Mas os modelos dizem que mais abaixo, muito mais abaixo, algo ainda mais extraordinário acontece. A cerca de 20.000 km de profundidade, a pressão ultrapassa os 2 milhões de atmósferas. A esta escala, as moléculas de hidrogênio são comprimidas tão violentamente que os seus elétrons se libertam dos átomos. O hidrogênio deixa de ser o gás. Deixa de ser o líquido comum. Torna-se o metal líquido, brilhante, condutor de eletricidade, semelhante ao mercúrio, mas infinitamente mais vasto. Este oceano de hidrogênio metálico líquido estende-se por cerca de 40.000 km de profundidade, segundo os modelos propostos por investigadores como aqueles que analizaram os dados da missão Juno. A temperatura nesta região atinge os 10.000 graus centígrados. A pressão chega a 3 milhões de atmósferas terrestres. E o oceano incandescente, como uma luminosidade própria, primeiro avermelhada, depois amarela, depois de branco abrasador, gerada unicamente pelo calor e pela pressão.
Este océano metálico é a chave para dos fenómenos máis poderosos do sistema solar, o campo magnético de Júpiter, a rotacao rápida do planeta, que completa o día en apenas 9,9 horas, faz con que correntes eléctricas gigantescas fluam a través deste mar de metal líquido, gerando o campo magnético aproximadamente 20.000 veces máis intenso que o da Terra. Ese campo magnético esténdese por millones de kilómetros no espacio, creando uma magnetosfera que engloba as órbitas de decenas de luas e aprisiona partículas carregadas en cinturones de radiacao tão intensos que cualquier ser humano que se aproximase seria morto pela radiacao muito antes de tocar nas nuvens. A sonda Galileo, ao aproximarse de Júpiter en 1995, registrou níveis de radiacao 25 veces superiores a dous letal para humanos. Ese era apenas o limiar exterior da magnetosfera. Ninguén falou disto públicamente como a debida gravidade durante anos, mas o que acontece dentro deses cinturones de radiacao é uma das barreiras máis absolutas a exploração humana deste planeta. Mesmo as naves robotizadas máis resistentes precisan de blindagens especiais, e ainda assim sofrem danos nos seus sistemas electrónicos. A Juno, que tem orbitado Júpiter desde 2016, foi desenhada como uma câmara de protecao em titanio com paredes de 1 centímetro de espessura para proteger os seus instrumentos sensíveis. E mesmo assim, a cada passagem próxima, acumula danos progressivos. Mas regressemos à descida. Após atravessar dezenas de milhares de quilômetros de hidrogênio metálico incandescente, após horas, dias, talvez semanas de queda num cenário que nenhuma ficção científica jamais descreveu com exatidão, chegas finalmente ao que os cientistas chamam, com alguma cautela, de núcleo. Mas não é o núcleo como o imaginamos. Os dados da missão Juno, publicados em estudos ao longo dos últimos anos, sugerem que o núcleo de Júpiter não é o corpo sólido e bem definido. É difuso, diluído, uma mistura densa de elementos pesados, rocha, gelos exóticos e hidrogênio metálico que se funde gradualmente com as camadas envolventes. Alguns modelos estimam que este núcleo contém entre 7 e 25 massas terrestres de elementos pesados, espalhados por 30 a 50% do raio do planeta. A temperatura aqui é estimada entre 24.000 e 35.000 graus centígrados, mais quente do que a superfície do Sol. A presa o atinge os 25 milhões de atmósferas. A matéria nesta região do planeta não se comporta como nada que possamos recriar integralmente num laboratório terrestre. Os investigadores da Universidade de Rochester, utilizando láseres de alta potência no Laboratory for Laser Energetics, conseguirão criar quantidades minúsculas de hidrogênio metálico para estudar as suas propriedades. Mas reproduzir as condições do interior profundo de Júpiter permanece além das nossas capacidades. É um dos grandes paradoxos da ciência planetária. Mais de 80% dos planetas do universo são compostos maioritariamente por hidrogênio metálico, e contudo é uma das substâncias mais raras e menos compreendidas na Terra. E depois a grande mancha vermelha, essa cicatriz avermelhada que domina o hemisfério sul do planeta. Uma tempestade anticiclónica com ventos que ultrapassam os 432 km por hora nas suas margens exteriores, registrada pela primeira vez em 1831 e observada semi-interruptado desde 1879. No seu auge, no final do século XIX, media cerca de 40.000 km de comprimento, o suficiente para caber 3 teres lado a lado. Hoje está a encolher. Dados do telescópio Hubble e da missão Juno mostram que a sua extensão longitudinal diminuiu significativamente, e ao ritmo atual, poderá tornar-se circular por volta de 2040. Em 2019, observaram-se fragmentos a desprender-se dos seus bordos e a dissipar-se. Alguns cientistas questionam se a tempestade sobreviverá às próximas décadas. O estudo publicado na revista Icarus em setembro de 2024, liderado por Caleb Keaveney da Universidade de Yale, sugere que a diminuição se deve a uma redução no número de tempestades menores que alimentam o vórtice principal. Sem esse combustível, o gigante enfraquece, mas enquanto a tempestade encolhe área, os ventos nas suas margens exteriores estão a acelerar, o fenômeno registrado pelo Hubble entre 2009 e 2020, como aumento de até 8% na velocidade periférica. E a própria mancha está a crescer em altura, como barro numa roda de oleiro que é comprimido lateralmente e se estica para cima.
Ninguém sabe ao certo o que dá a esta tempestade a sua cor vermelha. Após décadas de estudo, a composição química responsável pelo tom alaranjado permanece desconhecida. É um dos mistérios mais simples e mais persistentes de toda a ciência planetária. É o que revela esta viagem impossível, que Júpiter não é um planeta no sentido tradicional. É quase uma estrela falada, um corpo celeste que acumulou tanto hidrogênio e helio durante a formação do Sistema Solar há 4.600 milhões de anos, que possui os mesmos ingredientes que o Sol. Acredita-se que Júpiter tenha sido o primeiro planeta a formar-se, apenas milhão de anos após o nascimento do Sol, muito antes da Terra e dos restantes planetas. A sua enorme gravidade moldou a arquitetura de todo o Sistema Solar, influenciando as órbitas dos outros planetas, capturando ou desviando cometas e asteroides, actuando simultaneamente como escudo protector e como perturbador gravitacional. Faltou apenas massa suficiente para iniciar a fusão nuclear no seu interior. Se fosse cerca de 80 vezes mais pesado, brilharia como as estrelas que vemos no céu nocturno. Em vez disso, ficou suspenso entre dois destinos, demasiado grande para ser um planeta comum, demasiado pequeno para ser uma estrela, e irradia mais energia para o espaço do que aquela que recebe do Sol, calor primordial residual da sua formação, ainda a escapar lentamente do seu interior convectivo após milhares de milhões de anos. Cair em Júpiter seria, em última análise, uma viagem ao limite da física conhecida. Uma descida de semanas a través de camadas cada vez mais hostis, desde nuvens de amoníaco geladas a menos 150 graus até océanos de metal incandescente a 10.000 graus, desde ventos mais rápidos que qualquer furacão até presores que transformamos átomos em estados de matéria que mal compreendemos. Uma viagem sem retorno, sem resgate possível, sem fundo tangível, onde cada quilômetro aprofunda o silêncio e aproxima o viajante de algo que não é exactamente o lugar, mas o estado de destruição absoluta e progressiva. Júpiter não é apenas o maior planeta do nosso sistema. É uma advertência. O lembrete de que o universo contém lugares onde as nossas leis, as nossas máquinas e os nossos corpos simplesmente não pertencem. E, no entanto, continuamos a enviar sondas, a recolher dados, a tentar compreender. Porque é isso que nos define. A vontade de olhar para o abismo, mesmo sabendo que o abismo olha de volta. Se gostaste desta viagem, subscreve o canal e partilha com alguém que também se fascina pelos segredos do cosmos. Deixa nos comentários qual destino do universo gostarias de explorar a seguir. Até a próxima!